Estamos numa série de mensagens, como geralmente nós trabalhamos, e uma série que fala sobre Natal, uma jornada de fé. E hoje nós vamos falar sobre um trecho dessa jornada de fé, que é a jornada, o trecho da esperança. Então nós já falamos que nessa jornada de fé existe um trecho de sacrifício, existe um trecho de constrangimento, que nós falamos na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre o trecho da esperança. E na semana que vem, nós vamos encerrar com a cantata falando sobre o trecho da fé, não é? Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, e alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar? Pai, fala conosco mais uma vez. Como é bom cantar louvores ao Senhor, como é bom a gente estar aqui junto. Nós agradecemos porque nós estamos chegando no final do ano. Tanta coisa bonita, tanta coisa abençoadora o Senhor fez nesta igreja nesse ano. Nós agradecemos, felizes por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor fez e fará e continuará fazendo em nós também no ano de 2017. Mas chegando agora no final do ano, envolvidos pelo contexto do Natal, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor alimente o nosso coração com uma doce esperança. Faz isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos definir esperança de vários modos, mas assim, de modo bem simples, a gente pode definir esperança como algo que a gente deseja muito que aconteça. Então, quando a gente quer que algo aconteça muito na nossa vida, a gente alimenta a esperança de que aquilo se concretize. Mas hoje, eu quero propor uma outra definição sobre esperança. Eu queria propor e definir esperança como um dom. Dom. E deixa eu tentar explicar para você por que eu quero propor uma definição de esperança como dom. Se nós olharmos em toda a Escritura, você vai ver que Deus, Ele é chamado de vários nomes. Deus de graça, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de justiça, Deus de juízo. Você vai encontrar vários nomes, ou várias definições a respeito de quem é Deus. Mas uma que me chama a atenção é o modo como o apóstolo Paulo definiu Deus na sua carta aos Romanos. Em Romanos, Paulo diz que o Deus é o Deus da esperança. E quando ele define dizendo que Deus é o Deus da esperança, ele vai além.
Ele diz assim: o Deus da esperança possa encher vocês de toda esperança. Quer dizer, Deus é o Deus que tem esperança, mas Deus não precisa da esperança. Quem precisa da esperança é aqueles que seguem a Ele, é aqueles que vivem para Ele. Então Ele pega a esperança que Ele tem e Ele oferece aos homens, Ele dá a esperança aos homens. Se nós então entendermos que Deus é o Deus de toda esperança, e que se eu e você temos esperança hoje, não é porque ela nasceu do nosso coração, mas é porque ela foi dada. Ora, esperança então é um dom. Esperança é um presente. É um presente que nos move. É um presente que faz a gente andar para frente. É um presente que deixam os nossos olhos brilhando. A grande questão é como é que eu e você vamos usar desse presente que nós recebemos. Como é que nós vamos viver nos tempos de hoje com esperança? Como é que a gente vai manusear? Como é que a gente vai aplicar esse dom na nossa própria vida? Eu preciso também deixar claro, logo de início, que a esperança, ela só tem sentido na dificuldade. Esperança no meio de alegria não faz sentido. A esperança só se tem sentido no meio das dificuldades e no meio da falta de esperança. Porque a esperança, quando ela toca o nosso coração, quando ela nos abraça, a esperança, quando ela nos reveste com aquilo que ela é, a esperança, ela não permite que nem eu e nem você venhamos ter uma conclusão pessimista a respeito de qualquer situação que a gente está vivendo na vida. Quando a esperança abraça a gente não consegue ter uma conclusão ou um discurso pessimista. A gente crê que alguma coisa boa no final da história vai acontecer. E aí, a esperança diz para nós que nós não precisamos mais ficar sentindo que diante do mundo ou que diante da situação nós somos um derrotado. Que a esperança não deixa a gente insensível. A esperança não nos deixa viver uma vida superficial. A esperança nos torna ativos, a esperança nos faz profundos e mais. A esperança faz a gente feliz. Feliz. O que parece que tem muito cristão que deixou de ser feliz. Queria tanto que você me respondesse com um sorriso. Obrigado. Feliz. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre essa jornada de esperança no Natal, que promove esperança para nós no meio do nosso caos. A esperança só faz sentido quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte. A esperança só faz sentido quando nós olharmos para a situação que a gente vive e nós definirmos ela como caos. Esse texto de Isaías capítulo 9 vai ajudar a gente a perceber essa verdade na nossa vida. Deixa eu tentar dar um pano de fundo para você de quem era Isaías e qual é o contexto aqui do capítulo 9. Isaías nasceu numa época de muita prosperidade em Israel. Isaías nasceu em dias de prosperidade, principalmente em Judá. O reino é dividido e Judá estava, nessa época do nascimento de Isaías, Judá estava recuperando, eles estavam recuperando duas forças importantes no reino: a força militar e a sua força econômica. E esse resgate da potência de Judá, ela acontece sob a ótima liderança do rei Uzias. Uzias era rei em Judá, e Uzias estava tendo um reinado de restauração de Judá. Mas Uzias morre, e Uzias morre de lepra.
como um castigo de Deus, porque Uzias ele assumiu indevidamente os deveres sacerdotais em Judá, e Deus fere o rei com lepra. E no ano da morte do rei Uzias, Isaías, que já era um homem, é chamado por Deus para pregar em Judá. Os dias passam, e à medida que os dias vão passando, as pessoas em Judá e o reino de Judá começa a viver em medo. Por quê? Porque o exército assírio estava crescendo, e esse exército estava avançando, e à medida que o exército da Síria crescia, ia dissipando qualquer tipo de esperança do povo judeu, porque eles ficavam sempre com medo: esse povo vai entrar aqui, esse povo vai invadir, a Síria vai invadir, a Síria vai tomar Judá, a Síria vai entrar em Israel, a Síria vai tomar tudo. No capítulo 8 de Isaías, você vai encontrar o profeta Isaías falando com o rei Acás. O rei Acás foi o segundo sucessor depois da morte de Uzias. E a mensagem, a conversa que Isaías tem com o rei Acás é mais ou menos o seguinte: Isaías diz assim: você não precisa ter medo da invasão da Síria. Você não precisa ter medo. Eles vão nos invadir, sim, mas você não precisa ter medo, porque a Síria, ela é como uma vara de Deus. Ela vai entrar e ela vai servir para nos disciplinar e para disciplinar o povo. Agora entenda uma coisa, Acás. Isaías diz: Deus tem o controle da Síria. A Síria não é um Deus que age do jeito que quer. A Síria vai entrar porque Deus está permitindo que ela entre. É nesse contexto de medo, é nesse contexto de assolação, que a gente então agora consegue ler o capítulo 9 de Isaías. Se você perceber o texto que nós lemos, todo o poema de Isaías do capítulo 9 é um poema formulado no tempo passado. Mas tudo isso que aconteceu aqui, quando Isaías está dizendo esse capítulo 9, as coisas não haviam acontecido. Então é como se o futuro fosse escrito como algo que já havia acontecido. Isaías está olhando para o futuro e está dizendo: olha, aconteceu isso, 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 isso e isso. E aí Isaías começa no seu poema dizendo mais ou menos o seguinte, no versículo 1, ele diz: a terra que estava na obscuridade encontrou luz. No versículo 1 diz que a terra que estava aflita, ela não continuará na obscuridade, não é? Porque ela vai encontrar luz. No versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. Interessante isso. O que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo que sim, existe trevas. Bom, e eu e você, a gente vai poder dizer isso também. Isaías está dizendo: sim, é verdade, existe trevas. Mas não é só isso. De alguma forma, o olho da fé, ela olha a escuridão do contexto das nossas vidas, e ela reconhece que sim, de fato, nós podemos estar vivendo em densas nuvens, nós podemos estar vivendo em uma escuridão profunda. Mas embora a escuridão seja real, a escuridão não é a única realidade do povo de Judá, e a escuridão não é a única realidade que talvez você esteja vivendo. Porque Isaías está dizendo que no meio da escuridão se vê a luz. Essa é uma postura que o povo de Deus ontem e hoje e amanhã, essa é a postura que o povo de Deus
vai ter que decidir todos os dias da sua vida qual é o tipo de leitura que nós vamos fazer da nossa vida. Que tipo de leitura nós vamos fazer da nossa vida? O que eu estou querendo dizer? Se você olhar para o seu contexto de vida, se você olhar para o seu coração, se você olhar para o Brasil, se você olhar para a sua vida, você há de convir comigo que em algum momento você vai encontrar escuridão nos seus dias. Que em algum momento você já viveu a escuridão, se é que você não está vivendo. Você vai olhar para a sua história e você vai perceber que você viveu dias de desesperança, que você viveu momentos onde os seus sonhos, eles foram desfeitos. E quando você encontra esses momentos de escuridão, você tem duas conclusões para tomar na sua vida. A primeira, você pode concluir que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus se esqueceu de você no meio da sua escuridão. Essa é a primeira conclusão. Que Deus está muito mais preocupado com o seu vizinho, que Deus está muito mais preocupado com as pessoas, com os outros, do que com você. Então, Ele está esquecendo de tirar você dessa escuridão profunda que você está vivendo. Essa é a primeira conclusão. Ou, a segunda conclusão, você pode lembrar da misericórdia de Deus, do seu amor, e como Ele pode usar desse momento para, ao invés de você negar Deus, você afirmar Deus. O que Isaías está dizendo para nós no versículo 1 e versículo 2? Isaías está dizendo que a esperança, ela é uma realidade atual. Ainda que eu e você estejamos vivendo em tempos de escuridão. Como é que eu vou aplicar isso? A gente lida com a esperança como se ela fosse uma questão futura. Por exemplo, hoje eu estou vivendo dias de dificuldade na minha vida. Hoje eu estou vivendo dias de escuridão. Eu tenho esperança de que amanhã alguma coisa boa vai acontecer. É assim que a gente lê a esperança. Eu vivo hoje a escuridão, acreditando de que amanhã a esperança me dê algo bom. Isaías não está dizendo isso. Isaías está dizendo assim: você pode viver a escuridão hoje sim, e a esperança não é para amanhã, a esperança é para hoje. Você pode viver dias de escuridão hoje, e ainda assim no meio da sua escuridão hoje, você pode encontrar a luz hoje. O exercício é entender a esperança como uma realidade presente, não futura. Essa é a postura que nós vamos ter que ter na nossa vida. Essa postura de entender a esperança no meio da escuridão conduziu o povo aqui de Judá para duas realidades, tanto no versículo 2 como no versículo 3. As duas realidades se resumem em luz, como eu acabei de falar, e alegria. São duas realidades que o povo de Judá viveu, por entender que a esperança é algo presente no meio da sua escuridão. Luz e alegria. O povo no meio das trevas viu a luz e estava alegre. Está aí a tese de que é possível sim nós passarmos por dificuldades na vida e ainda assim encontrarmos paz e alegria. Porque no meio da escuridão a gente vê a luz. E nós somos alegres. Como é que isso acontece? Bom, Isaías vai dar três explicações do motivo das pessoas viverem na escuridão e encontrar luz e alegria. Ele dá três explicações. As três explicações estão nos versículos 4, 5 e 6. Ele dá essas explicações porque os três versículos, o 4, o 5 e o 6, começam dizendo: porque
e por quê. Ou seja, ele está respondendo o motivo do povo estar vivendo na escuridão e ainda assim ver luz e viver alegre. Primeira explicação que ele dá no versículo 4 é a explicação da liberdade, ou a explicação da libertação. Eles veem a luz e estão alegres. Por quê? Versículo 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Esse povo, no meio da sua escuridão, eles estavam vendo a luz e estavam alegres, porque o Senhor havia quebrado o jugo. E aí, nesse versículo 4, a gente vai encontrar algumas expressões: jugo, vara, ombros e opressor. 4 palavras que para o povo de Israel fazia muito sentido, porque essas 4 palavras faziam ele lembrar da dura história da vida deles. Qual história? A escravidão no Egito. O cenário da escravidão que eles tiveram no Egito. Isaías está dizendo que eles agora, no meio da escuridão, porque a Síria vai entrar e vai causar escuridão na vida deles, no meio dessa escuridão, Isaías está dizendo: olha, não vai haver jugo, não vai haver mais golpes, e não vão ter mais tiranos, porque Deus vai libertar vocês. Então, a esperança da libertação. A segunda explicação, ele fala sobre tomar posse dos frutos dessa vitória. Versículo 5: eles veem a luz e eles estão alegres, por quê? Versículo 5 diz: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, e servirão de pasto para o fogo. Veja, ele usa a figura de botas, de bota que anda como a bota de um guerreiro que anda no tumulto de uma batalha. Ele usa primeiro essa linguagem, e depois ele usa também a linguagem de vestes manchadas em sangue. Todas essas indumentárias evidenciam guerra. E o que é que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo que essas indumentárias de guerra, elas não serão mais necessárias, porque elas serão queimadas. Ou seja, não estarão mais em guerra, e vocês vão poder desfrutar de tempo de paz. Vocês vão poder desfrutar da terra. Isso vai acabar, a guerra vai acabar. Mas há uma terceira explicação. E a terceira explicação do motivo deles viverem essa escuridão da invasão da Síria, ainda alimentarem esperança no presente, e viverem luz e alegres, viverem a luz na escuridão e viverem alegres no meio das suas tristezas. A segunda explicação é o nascimento de uma criança, no versículo 6. E ele começa também o versículo 6 com mais uma razão, a terceira explicação do porquê. Por que eles vão ficar felizes e por que eles vão ver a luz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É exatamente aqui, nessa terceira explicação, que nessa noite faz muito sentido para nós, principalmente na jornada de esperança que nós vamos caminhar e que nós vamos trilhar no cenário de Natal. O povo, eles iriam encontrar luz e eles iriam viver alegres, porque um menino nasceu. Um menino nos nasceu. E por que é tão importante agora falar dessa terceira explicação?
Bom, eu e você, de alguma forma não fica difícil a gente compreender que esse é um texto que está falando do nascimento de Jesus. Está falando do nascimento de Jesus. E quando a gente fala do nascimento de Jesus, sabe qual é a importância que a gente dá para ela? A gente dá muita importância para aquilo que Jesus fez enquanto homem, enquanto Deus. A vida de Jesus é muito importante para nós. Então, quando a gente fala da vida de Jesus, nós damos importância para o momento quando ele foi tentado, o batismo de Jesus. Nós damos importância quando ele tocava nos leprosos. A gente dá importância quando ele falou na sinagoga. Nós damos importância quando ele instituiu o sacramento da ceia. Quando a gente fala da importância de Jesus na nossa vida, a gente basicamente, nós vamos nos ater aos atos de Jesus. Mas o texto em Isaías desafia a mim e a você a alimentarmos a nossa esperança tendo uma outra ênfase. A ênfase do texto não está no que a criança faria quando crescesse. A ênfase não está no crescimento da criança prometida e no que ela faria quando ela crescesse. A ênfase está no seu mero nascimento. O nascimento da criança é suficiente para gerar esperança no nosso coração. Ou seja, o Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. O Natal é a esperança encarnada para o homem. Uma esperança que não precisa estar pautada no que a criança faria, mas no simples fato de que Jesus nasceu, porque um menino se nos deu. Um menino nasceu e um filho se nos deu. Agora, o que é mais poderoso nessa história é que a esperança não está pautada apenas no seu nascimento, mas também está pautada de que essa criança ela foi dada, essa criança ela foi oferecida. Olha o que diz o texto: um filho se nos deu, alguém foi dado por nós. Essa criança nasceu, e ela nasceu para ser dada, ela nasceu para ser oferecida. Nós estamos falando aqui de uma criança que nasceu, que é rei, e que como rei, essa criança se daria aos seus súditos, não o contrário. Quando nós falamos de impérios, quando nós falamos de reinos, nós estamos falando de súditos que se entregam aos seus reis. Isaías está dizendo que o reino desse menino que nasceria seria o inverso. O rei se daria em favor dos seus súditos. Isaías diz que ao menino nascer, ele teria o governo. A pergunta é: que tipo de governo ele teria? Que tipo de reinado esse menino ao nascer teria? E a gente vai entender isso porque Isaías dá 4 nomes que vão evidenciar o tipo de reinado dessa criança. Ele dá 4 nomes para essa criança que vai mostrar que tipo de reinado ele teria. Primeiro nome: maravilhoso conselheiro. O que Isaías está querendo dizer com o nascimento dessa criança? E que tipo de reinado ele teria? Em ser maravilhoso conselheiro. Literalmente, essa palavra no original significa um assombroso conselheiro. Significa algo como sobrenatural, algo que é fora do comum. Se nós entendermos isso,
Então nós vamos ter duas possibilidades sobre quem é esse maravilhoso conselheiro. A primeira possibilidade é um conselheiro sobrenatural, ou é um conselheiro que dará conselhos sobrenaturais. Sabe quando é que a esperança nasce no meu coração? E sabe quando é que a esperança nasce no seu coração? A esperança, ela nasce em nós. A esperança nasce no nosso desespero, pela convicção que o Rei do Universo nos dará conselhos sobrenaturais para viver no meio da nossa escuridão. E no meio da nossa escuridão, o Rei lhes dará, ou nos dará, conselhos sobrenaturais para que nós possamos ver a luz no meio das trevas e encontrar alegria no meio da tristeza. Agora, homem algum é capaz de oferecer e de gerar essa esperança no coração de pessoas que no meio da sua escuridão não conseguem encontrar nem luz e nem alegria. Apenas um homem é capaz de, no meio da escuridão humana, promover luz e alegria. O menino que nasceu na manjedoura. Ele é um maravilhoso conselheiro. Nós só vamos encontrar luz e alegria nas nossas escuridões, na escuridão da nossa alma, quando nós dermos ouvidos aos assombrosos, aos sobrenaturais conselhos que saem da sua boca. Conselhos que estão registrados para que no tempo de angústia você possa ouvir a sua doce voz. Isaías diz então que o reinado desse rei, que o governo desse rei será marcado por conselhos sobrenaturais para o seu povo. Segunda característica, ele chama esse menino de Deus forte. Deus forte. A palavra forte no original significa guerreiro. Guerreiro. Isaías está dizendo que esse é um rei que não fica sentado no trono vendo seus súditos sangrarem pelas lutas e pelas dificuldades da vida. Não é o rei que olha para os seus súditos e fica olhando sentado no trono e dizendo assim: nossa, como eles estão sofrendo, né? Não. Isaías está dizendo que é um Deus forte, que é um Deus guerreiro, que vai para a batalha guerrear a sua luta. É o rei que se coloca à disposição para guerrear por nós nas nossas densas trevas. É o rei que tem poder para transformar trevas em luz e nos fazer vencedores na batalha nele. A esperança está pautada nessa verdade. Quando Jesus nasce, Deus guerreou as nossas lutas e nos fez vencedores. Eu não sei que tipo de luta ou que tipo de escuridão você está vivendo. O que eu sei é que o Deus do qual nós estamos cantando e servindo é um Deus que quer guerrear na sua escuridão e que quer guerrear na sua luta. Isso me dá um alívio. Isso me dá uma esperança. Porque ainda que eu não esteja vendo absolutamente nada na minha frente, eu creio que Ele é o Deus forte e guerreiro que guerreia por mim nos tempos de dificuldade. Esse é o tipo de governo desse rei, do qual nós estamos agora pensando
no nascimento dele. Mas há uma terceira característica desse governo. Isaías chama de Pai da eternidade. Quando a gente fala de rei, ou de governo, ou para contextualizar, presidente, nós falamos da figura de uma pessoa intocável. A não ser que você tenha muito acesso ao nosso presidente Michel Temer e tenha sempre a oportunidade de tomar café com ele, mas quando a gente fala de líder nacional, ou quando a gente fala até de alguns líderes pastores que parece que são intocáveis, a gente não consegue marcar para tomar um café com ele, para ouvir alguma coisa dele, para orar com ele, Isaías está dizendo que o governo desse rei é considerado como uma paternidade, Pai da eternidade. Isaías está dizendo que o governo desse rei denota que esse menino prometido vai manter o padrão de paternidade divina com os seus súditos. O que isso implica para nós nessa noite? Como é que isso gera esperança para mim e para você? Eu não estou aqui nessa noite para falar de um Deus que apenas ou exclusivamente rege o mundo porque é dono do mundo. Ainda que isso seja verdade, eu não estou aqui nessa noite para falar da figura de um Deus que apenas rege a minha vida e que rege a sua vida porque é Deus. Não é essa a imagem de governo. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que está me ouvindo que o Natal gera esperança em nós, porque o governo de Jesus como Pai da eternidade é uma relação não de patrão e empregado, não é uma relação distante onde nós não temos contato com o nosso líder, muito pelo contrário, o governo de Jesus é um governo de relação pai e filho. Obviamente que se na sua história você tem a ausência paterna, talvez isso não fique muito claro para você. Mas eu também preciso dizer para você que a figura de Deus nas Escrituras é também tratada como a mãe que aninha, ou como aquela galinha que aninha os seus filhos, os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas se você também não teve mãe, então talvez também seja um pouco difícil de você entender qual é a figura de Deus como Pai da eternidade sendo tão próximo. Bem, se essa for a sua situação histórica, eu preciso dizer para você então, que durante toda a sua vida, e se você está aqui me ouvindo, é porque de alguma forma Deus usou pessoas para cuidar de você, para alimentar você, ainda que as coisas não fossem do jeito que você queria, ainda que nada aconteceu do jeito que você esperava, mas esse Deus tem cuidado de você e nunca vai deixar de cuidar. Porque se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá Ele está. Porque eu sou sumo no mais alto prédio desse mundo, lá Ele está. E sabe por quê? Ele não está nesses lugares apenas porque Ele é onipresente. Ele está nesses lugares porque você está indo para lá. Porque a preocupação de Deus não é apenas estar em lugares. A preocupação do Pai da eternidade é estar acompanhando os seus filhos. Onde é que você está andando? Para onde você tem ido? E quais as decisões que você tem tomado? Eu não sei.
talvez seja um bom motivo para agora você parar e ouvir o assombroso e poderoso e sobrenatural conselhos do Pai que lhe ama. O reinado desse Deus não é apenas guerrear por você, é também lhe dar conselhos para que você guerreie também nas suas lutas junto com Ele. Mas é um Pai, está próximo, não está distante. A quarta característica do governo desse rei é chamado por Isaías como príncipe da paz. Se tem algo que nós procuramos na vida é paz. A gente quer ter paz em casa, a gente quer ter paz com os filhos, a gente quer ter paz com a balança, a gente quer ter paz na igreja, a gente quer ter paz no casamento, a gente quer ter paz na rua. Paz. O governo desse rei é um império, mas não é um imperialismo. Há governo, mas não há exploração. Esse rei não está aqui para explorar você. Esse rei está aqui para lhe gerar paz. O que se promove no reino de Jesus é paz. É uma paz que é tão doce, que nos faz enxergar luz no meio da escuridão. Quando nós observamos esses 4 elementos, ou essas 4 características, ou essas 4 essências do governo de Jesus enquanto rei, lembre-se, um governo que começa no seu nascimento. Quando a gente observa todas essas informações em Isaías, eu estava estudando e eu fiquei pensando, e agora? Como é que eu trilho na minha jornada de fé e vivo em esperança, entendendo tudo isso que Isaías falou? Eu entendi, ok, eu estudei, entendi, compreendi, mas e agora? Eu sei que Ele é o Pai da eternidade, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, entendo isso, e agora como é que isso se aplica na minha esperança diária? Amanhã, segunda-feira, você vai voltar a trabalhar, você tem as suas demandas, tem as suas lutas, tem as suas crises, tem a sua agenda, e como é que você vai viver a segunda-feira? Veja, não estou falando de terça, porque nós temos que viver um dia de cada vez. Aliás, como é que você vive a sua esperança hoje, que ainda é domingo? Fiquei pensando como é que a gente vive isso agora. Eu quero compartilhar com vocês então 2 realidades sobre a nossa caminhada nessa jornada de fé para se viver em esperança. A primeira coisa que eu aprendi, eu disse no início que esperança é um dom, a esperança é um presente, e aí agora eu quero fazer um complemento daquilo que eu disse no início. A esperança é um presente que você pega ou não. Ou você a pega ou não. O que eu quero dizer com isso? Esperança, ela é uma decisão.
uma decisão. A decisão de confiar. Eu decido confiar no nascimento de Jesus, porque a cena do nascimento de Jesus me mostra luz no meio da escuridão da humanidade que foi tocada pelo efeito do pecado. Quando a escuridão na vida me tocar, eu não preciso pensar na esperança como algo de futuro. Como eu disse já, eu posso ter esperança hoje. E sabe por que eu posso ter esperança hoje? Porque o menino nasceu ontem, e um filho se nos deu ontem, para que eu possa viver o hoje, e o amanhã, e o amanhã, e o amanhã. O Natal me faz lembrar que esperança não é esperar que algo mude na minha vida. Eu não quero que você saia daqui nessa noite, eu não quero que você entenda que esperança é você sair daqui esperando que alguma coisa mude na sua vida. Não. Como eu disse no início, eu quero propor uma outra definição sobre esperança. Esperança é você decidir confiar no menino que nasceu para lhe gerar vida, ainda que absolutamente nada do seu contexto mude e que a escuridão permaneça. Porque a esperança me faz ver luz no meio da minha escuridão. Porque a esperança me faz viver em alegria no meio da minha angústia. É dicotômico, mas é poderoso e milagroso, porque quem nos ensina a viver isso é só o poder do Espírito Santo em nós. Por isso, a primeira coisa que eu aprendo é que esperança é uma decisão diária. Eu decido manter a minha esperança no menino que nasceu na manjedoura, porque nele está a minha esperança. É confiar. A segunda coisa que eu aprendo é que quando a gente fala de esperança, principalmente no Natal a gente às vezes faz aquela introspecção, né? Natal, virada de ano, a gente sempre puxa a nossa agenda, pensa como foi o nosso ano, pensa como é que a gente viveu os nossos dias em 2016, aquela coisa toda, né? E aí, quando a gente fala de esperança, a gente pensa mais ou menos da seguinte maneira: bom, passou o ano de 2016, já estamos no Natal, agora eu vou começar a olhar para 2017 e a pergunta que eu faço para mim é a seguinte: será que eu consigo? A gente olha para 2017 já batendo a porta da nossa vida e a gente diz assim: será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz de conseguir realizar tudo aquilo que eu estou sonhando? Será que eu consigo? Será que eu consigo superar o meu temperamento? Será que eu consigo superar a minha preguiça? Será que eu consigo vencer as minhas derrotas, as derrotas que eu tive na minha vida, as derrotas interiores? Será que em 2017 agora eu vou conseguir dominar um pouco mais a minha raiva? Será que em 2017 eu vou conseguir superar os meus ressentimentos? Será que agora em 2017 eu vou conseguir abraçar aquela pessoa que eu tenho dificuldade para abraçar e que eu não quero nem sentar com ela para ouvir as histórias dela? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Mas no Natal,
E basicamente com o que a gente ouviu hoje, eu quero sugerir uma outra pergunta, ou mudar essa pergunta. Ao invés de você dizer, será que eu consigo? Por que eu e você hoje, nós não perguntamos, será que Jesus Cristo pode? Não é se você consegue, mas será que Jesus Cristo pode? E você sabe a resposta. Porque aqui no texto que nós lemos, nós descobrimos que o governo está sobre os seus ombros. O governo de tudo está sobre os ombros de Jesus. Ou seja, Jesus, enquanto rei, ele pode lhe dar esperança agora. Jesus pode tratar você sim. Jesus pode transformar a sua vida para 2017, sim. Jesus pode transformar suas derrotas interiores em vitórias para o próximo ano e para hoje. Jesus pode sim transformar o seu ressentimento em posturas de ações de graça e de perdão. Isso nos dá esperança, porque isso é Natal. Essa é a nossa jornada de fé. É uma jornada de fé que promove esperança àqueles que estão debaixo do nascimento do menino, que tem o governo sobre os seus ombros, que é o maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte, que é o Pai da eternidade e que é o príncipe da paz. E aí, eu termino com o versículo 7, que diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Essa é a paz que Jesus quer promover para você, ainda que você esteja morrendo de medo com as coisas que estão orbitando no seu coração e na sua vida. Que nessa noite você deixe o medo de fora e você decida manter e viver a esperança do Rei Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, nós queremos ouvir os assombrosos conselhos, os conselhos sobrenaturais que vêm do teu amor e do teu coração para a nossa vida. Senhor, nós queremos que o Senhor guerreie as nossas lutas, sim, porque sem Ti nós somos derrotados. Sem Ti nós vamos perder para nós mesmos e para o nosso próprio coração. Senhor, nós também queremos viver uma relação contigo de intimidade e lhe chamar de Pai. E nós só podemos lhe chamar de Pai porque o Filho, um menino nos nasceu, um Filho se nos deu para morrer na cruz do Calvário por nós. E Senhor, nós queremos viver o Teu reinado de paz, ainda que seja nas nossas dificuldades e nos momentos de escuridão que a gente vive na nossa vida.
Eu peço, Pai, que nessa noite, o Senhor, que é o Deus de toda esperança, que o Senhor possa tocar o nosso coração com ela, como um presente que cai do Senhor para o nosso coração, e que nós possamos agarrar a esperança e decidir confiar em Ti, ainda que o mundo esteja caindo, porque o final da história nós sabemos, o final da história é glorioso, o final da história é vivermos eternamente contigo. Alimenta a nossa esperança, Pai, na nossa jornada de fé, em nome de Jesus.